Como começa a tua história com o café? Bom, eu acho que não consigo falar da minha história no Café Especialidade sem antes fazer uma breve introdução do meu background, da minha história mesmo. Eu sou nascido numa cidade chamada Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. É uma cidade que fica mais ou menos uns 200 quilômetros da capital. Eu sou descendente de imigrantes. Ok. Parte da minha família, a família do meu pai é japonesa. Oh, uau! Uma parte é japonesa. Minha mãe, ela vem de Santos, que é uma cidade também no estado de São Paulo. E então esse perfil de viver em outros lugares e essa constante mudança já faz parte um pouco das raízes da minha família. Eu sou filho de um pai que é descendente de japonês e de uma mãe que vem do litoral sul de São Paulo. Minha avó, quando meu pai tinha mais ou menos uns 11 anos, minha avó ficou viúva, meu avô faleceu. Meu avô japonês, 14 anos mais velho do que minha avó brasileira. Minha avó é brasileira, nascida em Pindamonhangaba, da cidade de onde eu sou. 14 anos mais nova que ele, se viu tendo que cuidar de 4 filhos sozinho. Então ela, juntamente com meu pai e com a minha tia mais velha, foram para trabalhar dentro do mercado municipal na altura, dentro de um bar. E minha avó ficava mais na parte da cozinha e meu pai, com seus 11 anos, já teve o primeiro contato com a hospitalidade, que era atender as pessoas dentro do mercado municipal. Então a hospitalidade faz parte da história da minha família também. E essa vontade por cuidar e tratar bem. Falando um pouco da minha mãe, a minha mãe, quando eu já tinha nascido, começou a fazer um curso de massagem. E para pagar esse curso e também para complementar, para ter renda, ela fazia de tudo. Fazia unhas, vendia algumas coisas, catálogos de revista e tudo mais. E quando ela recebia clientes em casa, eu queria muito ajudar ela e eu, no auge dos meus 7, 8 anos, eu fazia café. Então eu fazia café para ajudar minha mãe a receber bem as clientes dela. E minha mãe lutou pelo sonho dela e meu pai, que fez uma carreira inteira dentro do supermercado. Meu pai trabalhou muitos anos dentro do supermercado. Hoje ele ainda atua dentro do varejo, mas em outro segmento. Então esse espírito de cuidado, de hospitalidade sempre teve dentro da minha casa. Então, e a gente sempre prezou por isso. As pessoas nos conhecem porque gostamos de fazer o bem e de ajudar o próximo. Eu fui atleta, joguei futsal dos meus 5 aos meus 16, 17 anos ali, mais a sério. E quando não deu certo o futebol, eu acabei ficando um pouco perdido do que fazer. E na adolescência não queria abrir mão de fim de semana e tudo mais. Eu fui estudar informática, TI. E eu fiz a minha parte técnica e faculdade na área de TI. Trabalhei em empresa e não me sentia feliz. Já fiz muitos trabalhos na vida. Se eu for contar isso, a gente vai se estender para muito lado. Mas foi quando eu tive uma oportunidade de ensinar informática básica para crianças de 6 a 14 anos, num projeto que tinha numa cidade chamada Taubaté, que é do lado de Pindamonhangaba, que eu encontrei de novo um brilho do cuidar, porque a escola ficava num bairro um pouco mais afastado do centro, tinha umas questões sociais, eu cuidava de crianças que faziam parte do sistema da Bolsa Família, ou seja, eram crianças que tinham que ficar na escola o tempo todo, e ali eu entrei realmente numa parte mais social. Não só ensinar informática básica, mas ser o tio que ia ajudar na educação física, a fazer oficinas de teatro e tudo mais. E aquilo me preenchia, porque eu estava ajudando pessoas de alguma forma. Minha vida mudou completamente, eu fui para o Japão. E eu vivi 5 anos no Japão. E sempre em cidades pequenas, e trabalhando como um bom imigrante descendente de japonês dentro de fábricas. E, tenho histórias lindas e não tão boas também sobre essa experiência, porque é um país como outro qualquer. E em determinado ponto ali, onde eu estava me sentindo muito triste, muito sozinho, eu entrei numa cafeteria e eu tomei um café e eu senti um gosto de pitanga. Não sei se você conhece, mas é uma fruta brasileira. E, curiosamente, é uma fruta que há muitos anos atrás, antes de eu nascer,
a minha tia pegou e comprou um pé, que ela achava que era de jabuticaba, outra fruta brasileira, e falou que os sobrinhos dela iam comer a jabuticaba. Minha avó riu e falou: filha, linda a sua atitude, mas é pitanga. E acabou que eu cresci ouvindo essa história e eu era apaixonado por pitanga. Então, quando naquela tristeza eu experimento o café e sinto uma nota dessa fruta, me veio um choque na minha cabeça do: o que é isso? Eu pedi um café. E aí eu vi que estava escrito Specialty Coffee. E eu falei: o que é Specialty Coffee? E aí eu comecei a pesquisar. Achava que era um mundo muito distante, e até hoje isso reflete um pouco no que eu ando fazendo, mas eu achava que era muito distante, a nível de é um hobby caro, é algo inacessível para mim, muitas coisas assim. Só que aí eu comecei a conversar e convencer algumas pessoas que trabalhavam comigo a gente comprar pacotes de café em grupo e cada um ficar com umas 50 gramas, 60 gramas e experimentar café. Na época eu não sabia como eu estava fazendo, eu fazia café normal. No Japão, em alguns supermercados, tem um lugar onde tem um moinho, onde você consegue moer o café, mas era uma moagem que estava ali. Mas já sentia a diferença. E comecei a experimentar cafés com todas as notas que nós conhecemos hoje. E isso ficou na minha cabeça, me chamando a atenção. Até o momento que eu decido que eu tinha que sair do Japão. E eu cogitei primeiro ir para a Austrália. Isso já é perto da época do Covid. Isso é perto da época do Covid. Eu paguei um curso com certificação SCAD do barista iniciado lá no Japão, que era para começar em abril de 2020. E a gente sabe o que aconteceu no mundo. Eu fui reembolsado porque não consegui fazer o curso por conta da pandemia. E era eu e um amigo. E esse meu amigo ele ia para a Austrália. E eu fiquei com muita vontade de ir para a Austrália porque eu descobri que o café era muito forte lá. Quis a vida que nada desse certo. E entre tentativas e erros e tudo mais, eu acabei voltando para o Brasil. Estava muito perdido, não sabia o que fazer na época. E eu quero falar dessa parte, eu realmente quero falar dessa parte. Eu fui com o meu melhor amigo, a gente foi consagrar ayahuasca. E ali eu comecei uma busca por autoconhecimento, por entender o porquê que eu estava tentando tanta coisa e as coisas não aconteciam. E eu tive uma visão onde eu sempre me via servindo, mas não era algo concreto, eu só tinha o ato de servir e eu via sorrisos. E aquilo me completava. E eu tomei a decisão de que eu ia encontrar o meu lugar no mundo, onde eu pudesse servir. Eu entendi que essa era a minha missão no mundo de alguma forma. E quando eu vim para Portugal para fazer um voluntariado do World Packers, e no processo ali de dá para ficar, então vamos fazer os documentos e tudo mais, a mulher do banco gostou muito de mim e falou: já viu o pôr do sol no Jardim do Morro? Eu falei: não. E ela falou: vai lá, para mim é um dos melhores pôr do sóis do mundo e tal. Quando eu cheguei no Jardim do Morro, eu comecei a me emocionar porque eu sabia que eu tinha encontrado o lugar onde minha vida ia mudar. E eu falei: minha vida vai mudar aqui. Não sei como nem porquê. E decidi ficar em Portugal e pesquisar sobre café. E foi quando eu entrei e nessa altura eu precisava de arrumar trabalho e tudo mais. Eu entrei numa loja chamada Icon, uma loja de roupa. E o senhor que é o dono da Icon, o Arthur, ele, na conversa, ele falou: não consigo te dar um trabalho, mas com o que você gostaria de trabalhar? Eu falei: sinceramente, com café. E ele escreveu o nome de algumas cafeterias de café de especialidade que ele conhecia, que ele era cliente. A que eu mais lembro é a Kombi, que estava escrito lá. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu fui pesquisar, mas aí eu fui pesquisar o nome das cafeterias que ele tinha falado, e na época ele tinha falado do Calma. E eu vi um vídeo de 5 cafeterias para se visitar em Portugal. E uma delas, nesse vídeo aparecia a 7G. E aparecia a 7G falando sobre o Rui Pedro, que tinha sido campeão nacional na época e tudo mais. Isso era próximo da data do meu aniversário. E eu fui
no dia do meu, não no dia, mas como comemoração do meu aniversário, eu fui tomar um café na 7G, porque eu queria ver de perto, que daí depois eu fui pesquisar o que era a 7G, quem eram as pessoas que estavam lá, e eu queria muito ver pessoalmente quem era Rui Pedro e Fátima Santos, porque a Fátima tinha sido campeã de Aeropress, se eu não me engano, em 2021, a Fátima foi campeã nacional de Aeropress, tem uma história linda e tinha recentemente assumido como mestre de torre na 7G. E eu lembro que eu não conseguia entrar no salão de tanta vergonha que eu tinha, de achar que aquilo não era acessível mesmo para mim. Eu sentei na esplanada e pedi um copo tasting. E né, foi quando, na apresentação do copo tasting, o Danil, que é um ucraniano que trabalhava lá, que hoje é um irmão para mim, olhou para mim e falou: você gosta muito de café, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei: eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho acesso, eu não tenho métodos em casa, eu não sei fazer nada. Ele: não, você gosta muito. E ele virou de costas, do jeito dele, engraçado, subiu no RH, hoje eu sei com quem que ele falou, no administrativo, falou com a Mariana, pegou o e-mail da 7G e me entregou. E eu guardei esse e-mail dentro da capinha do meu celular, do meu telemóvel. E eu falei: um dia eu vou trabalhar aqui. E eu juntei o último dinheiro que eu tinha, que eu não podia gastar, e paguei um curso, porque para mim eu tinha que começar com alguma formação, porque para mim a educação é muito importante. E eu não sabia onde buscar, e eu encontrei a Becoff. E foi quando eu fiz um curso com o Hugo. O Hugo foi incrível, ensinou muita coisa, foi uma questão intimista, conheci o Hugo e a Sofia nesse dia. E o Hugo conversou, se eu não me engano, o Hugo falou com o Rui: olha, saiu um cara daqui, se vocês estiverem precisando de alguém, acho que ele tem potencial e tal. Só que o Hugo não sabia que na hora que eu saí pela porta da Becoff, eu peguei aquele papelzinho e eu enviei meu currículo para a 7G. Então quando o Rui fala com o Miguel, na altura o Miguel que é dono do Baco, e o Miguel era diretor comercial da 7G, falou: olha, o Hugo falou de um tal de Luiz Araque. Aí o Miguel falou: ele acabou de enviar o currículo. E aí o Miguel me ligou, tava uma chuva torrencial aqui, e ele falou: pode vir aqui? Eu falei: agora. Eu fui fazer a entrevista e foi muito engraçado, porque ele perguntou: qual que é a sua experiência profissional? Eu falei: nenhuma em restauração. Eu nunca tinha trabalhado em restauração na minha vida. Ele falou: qual que é o seu nível de inglês e espanhol? Eu falei: nenhum, não sabia falar inglês e espanhol. Ele falou: e por que eu devo te contratar? Eu falei: porque eu amo café e eu quero estar nessa dia. E ele falou que você vai fazer um teste no fim de semana. A vaga, ele deixou bem claro que a vaga era para empregado de mesa, não era para barista, e que as coisas iam acontecendo conforme a minha evolução e a disponibilidade da casa. Eu fui fazer o teste na 7G. Passei o sábado lá, foi assustador, porque um sábado de 7G é sempre, um fim de semana de 7G é sempre uma emoção. E no domingo pela manhã, e nesse meio tempo, eu tinha mandado também currículo pro Honest Greens e pro Nicolau, e eles me chamaram. E o Honest Greens, na época, o Gonçalo tinha feito uma proposta para mim. E eu cheguei no domingo de manhã e eu falei pro Denis, o Denis Henrique, que era o Denis brasileiro, era o gerente na época da 7G. Eu falei para ele: cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua oportunidade, mas eu não sou capaz de estar aqui. Eu sei que eu preciso melhorar muito para estar aqui. Ele falou: passa o dia aqui hoje com a gente. Eu fui, trabalhei, e perto do final do dia o Nelson, que era o subchefe de sala na altura, e o Denis me chamaram ali perto do torrador e falou: você tem certeza que você não vai ficar? Eu falei: cara, eu tenho certeza. Eu não consigo ficar. Peço desculpa por ter tomado o tempo de vocês e tudo mais. Aí o Denis olhou, até me emociona, o Denis olhou no fundo do meu olho e falou: eu tô confiando em você. Mas por que você não faz o mesmo? E essa frase que o Denis falou pra mim, ela me visita até hoje. O Denis foi uma pessoa que olhou no fundo do meu olho e confiou em mim, sabe? E eu falei, e aquilo mexeu comigo e eu falei: então tá, eu vou ficar. E eu entreguei a minha vida pro 7G ali naquele momento. Comecei a me dedicar. O Rui, incrível. Eu de repente ouvi a pessoa que eu estava admirando, o campeão nacional,
me chamando de canto para me ensinar conceitos básicos de café de especialidade. Me tratando, eu empregado de mesa na sala, ele me tratando como um baby barista. Me ensinando que o barista não é só a extração do café, que é a hospitalidade, é o saber servir, é o saber comunicar, é o ceder, é o se impor, é o tratamento. E eu estava servindo pessoas, como aquilo que eu tinha visto alguns meses atrás. Isso passaram alguns meses. Quando foi outubro, o Rui saiu da 7G para ir para Só. E teve uma mudança completa ali das questões da 7G. O Denis saiu da gerência e foi para a Torra para trabalhar junto com a Fátima. E o Denis, ele fazia parte do quadro de baristas. E quem teve a oportunidade de ir para trás do balcão foi eu. E eu fui para trás do balcão trabalhar. Alguns meses se passaram, as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo pessoas. Eu sofri, na minha vida pessoal, um término de uma relação de 12 anos. E quando isso aconteceu, foi em janeiro de 2024. Quando foi em março, eu falei pro Rui que eu ia embora pro Brasil, renovar meu visto do Japão, voltar pro Japão e ganhar dinheiro e tentar ir para outro lugar. Porque eu estava numa casa morando com mais 8 ou 9 pessoas, num quarto que não cabia nada. A cama, eu tinha que passar meio que de ladinho na cama assim, e eu não estava vendo as coisas acontecendo. O Rui sentou comigo na sua coffee e por 4 horas conversou comigo. O Rui estendeu a mão para mim. Na altura ele ofereceu o quarto que era dele de infância aqui na casa da mãe dele para eu ficar. E falou para mim, não desiste, dá 1 ano pro café e se entrega. E novamente o Rui era outra pessoa confiando em mim e eu me entreguei pro café. Eu simplesmente me entreguei pro café, isso era a minha vida. Em 2024 eu não fui pra praia nas folgas, eu ia visitar coffee shops. O pessoal brincava que eu fazia 2 turnos, porque eu ia para coffee shop não só para conversar sobre a vida e conhecer os baris, mas para entender o porquê que eles estavam fazendo uma extração diferente da minha, o porquê que o grão estava sendo torrado diferente, qual era a percepção. Então eu estava usando isso como estudo. Então, além de eu estudar ali dentro da 7G, do dia a dia, eu também estava estudando fora. E nesse processo de término, o pessoal da 7G, não tem nem palavras para dizer, todos eles são incríveis, mas eu não posso não falar da Fátima. A Fátima, com tudo isso que eu falei, a Fátima é minha mentora. A Fátima que me ensinou mesmo o café foi a Fátima. Ela que me desafiou, era para ela que eu fazia as extrações, os cálculos, levava. Ela que me ensinava, me falava os conceitos todos, me emprestava livros, me empresta tudo que eu precisar. A Fátima está ali até hoje. Eu fui fazer uma viagem para Lisboa de férias, passei 6 dias em Lisboa visitando coffee shops o tempo todo, conhecendo pessoas, fazendo a mesma coisa. Minhas férias foi para isso. Minhas segundas férias foi em outubro, porque eu tirei para ser voluntário no Porto Coffee Week. E eu me entreguei totalmente para o Hugo e para a Sofia. Falei, olha, o que precisarem, eu estou aqui. E eu ajudei em tudo que eles precisaram. Me dediquei muito pelo café. Na 7G, enquanto isso estava acontecendo, eu estava tendo uma evolução profissional. A 7G confiou em mim nas minhas loucuras de querer fazer eventos, chamar pessoas e tudo mais. E nesse período também, o Miguel saiu para abrir o Baco. E o Denis saiu da Torra, não saiu 100% da Torra, mas ele assumiu a parte de direção comercial. E o Denis novamente confiou em mim para ser assistente dele na instalação, manutenção de novos clientes. Então eu comecei a viajar com o Denis para fazer essas partes também de manutenção. E bom, eu estava subindo minhas skills de todos os cantos. Não só na extração do café, no atendimento, manutenção, comunidade. Eu estava inserido dentro de uma comunidade. Quando eu me vi sozinho, sem nada, a comunidade de café foi minha família. E é minha família. E não se diz não para uma família. Então por isso que eu me entrego tanto.
E quando foi outubro, eu tive a oportunidade de ir pro Barcelona Coffee Awards, que agora chama My Coffee Awards, e ali eu conheci o Rafa e o André, que são os donos do projeto, e foi incrível, foi um fim de semana mágico em Barcelona, foi a minha primeira vez na cidade. Eu estava saindo de um país para ir para outro para fazer café. E aquilo me emocionava muito, porque eu estava conhecendo outras pessoas com outras realidades, com o mesmo amor, e me olhando com o olhar de você é um de nós. Então, no final, eu nunca tive sozinho, eu tive o café comigo. Só que eu volto nessa época e eu descobri que eu tenho que ir para o Brasil. E ali eu entendi que meu ciclo na CETIA estava se encerrando depois de 2 anos. E, bom, eles foram incríveis, entenderam tudo. E eu fui pro Brasil. Nisso que eu fui pro Brasil, eu falei, a prioridade é a 7G, para quando eu voltar, a prioridade vai ser a 7G. Mas também tinha um medo, será que eu só sou bom na 7G? Será que eu só sei trabalhar na 7G? Será que as pessoas só me veem como barista da 7G? E para minha surpresa, quando deu próximo da minha data de volta, muitas pessoas entraram em contato comigo. Muitas pessoas me valorizando pelo profissional que eu era. E eu me senti muito emocionado com isso. E nisso o Gonçalo, outra pessoa que confiou muito em mim, eu não tenho nem palavras para agradecer ele, falou para mim de uma possibilidade de um trabalho na outra para ajudar ele. A princípio part-time, foram várias questões. Só que aparentemente quando ele falou com o Rafa sobre a pessoa escolhida que era eu, o Rafa falou, quero conversar com ele, que o Rafa tinha me conhecido. O Rafa do My Coffee Awards é diretor da Ibéria da Oatly. E bom, eu não sabia disso naquela altura e eu fui descobrir na hora que a gente fez a chamada, a gente conversou e eles me ofereceram esse desafio, que é ser BMD, que é Barista Market Developer, é um representante da Oatly aqui em Portugal e na Galícia, um outro mercado, outra língua, tudo que eu não conhecia ninguém. E eu aceitei. E era outra skill que eu estava desenvolvendo dentro da comunidade do café. E nesse momento eu me coloquei como eu conecto pessoas. Eu faço os eventos acontecerem, as ativações acontecerem, pessoas conhecerem novos produtos, novas coffee shops. E juntar pessoas para mim é de uma maneira, trabalhar a hospitalidade de uma outra perspectiva. E eu fui conhecer a Galícia, morrendo de medo das pessoas não me aceitarem. E assim, criei amigos lá, o povo galego é surreal, me abraçou, entendem minha dificuldade de língua, entendem a dificuldade da distância, entendem tudo e me abraçaram e me ajudam constantemente. Uma menção honrosa a Shot Me Coffee, ao Jacob e toda a equipe, me ajudam em tudo que eu falo. O Chris é uma pessoa que trabalha no Waco, que é uma torrefação também incrível, são 2 torrefações. O Chris é uma pessoa que eu me vejo nele e tenho certeza que ele se vê em mim também por conta do amor pela hospitalidade, pelo café. E bom, e depois eu fui desenvolvendo amizade com outras pessoas, o pessoal do Mori e por aí vai. Hoje eu tô aqui falando com você, 3 anos apenas. Eu não tenho 3 anos de carreira no mundo do café, mas eu fiz muita coisa. E eu me surpreendo com a velocidade das coisas e com a intensidade delas. Mas eu sei que eu sou intenso. Eu sei que eu sou intenso, eu sei que eu me entrego. E eu sei que eu amo isso. O café, a gente tem... eu tenho essa consciência. E eu acho que eu trago esses valores familiares de fazer o bem, de tratar e de democratizar. Eu falei para você que lá atrás eu vi o café como algo inacessível para mim, um produto caro, um hobby caro. Então eu faço questão de mostrar para as pessoas que não. Tá, é caro. Ninguém tá falando que não é caro. É caro. Mas é possível. É democrático. É caro porque a gente está acostumado com o café ser barato, porque vem de uma cultura escravatista. Então as pessoas pagavam barato no café e tratavam o café de qualquer jeito, muito por conta do passado, porque era trabalho escravo.
as condições nas fazendas dos produtores, o trabalho pré e pós-colheita. A gente não tem total conhecimento sobre isso ainda. E a gente precisa se conscientizar. O trabalho de pessoas, das minorias atrás do balcão. O trabalhar a hospitalidade, para mim, para você, somos homens, é muito mais fácil. Mesmo nós sendo imigrantes, é muito mais fácil do que para uma mulher, para uma pessoa gay, sabe? É muito mais complicado. E a gente tem que ouvir essas pessoas. A gente tem que valorizar, porque essas pessoas com muito mais dificuldade do que eu tenho, do que você tem, elas ainda amam e fazem aquilo com amor. Eu sempre me preocupo muito em ensinar. Eu não tenho preguiça nenhuma se alguém falar para mim que quer aprender sobre café. Na verdade, se a pessoa precisar de mim para alguma coisa, eu não tenho preguiça nenhuma de ajudar. Mas se a pessoa falar para mim que quer aprender mais sobre café, eu faço de tudo para ajudar essa pessoa. E eu acho que isso fica claro no trabalho que eu tenho feito com a Oatly também. Essa democratização e popularização do produto, que é uma coisa que eu acredito também. Eu sou vegetariano, então eu acredito mesmo no consumo das bebidas vegetais. Uso dessa posição que eu estou hoje para dar voz para as pessoas. Não sou responsável por nada. Eu falo que eu gosto de ser o coadjuvante da vida das pessoas. Quando eu tenho o Oscar aqui, e o prêmio de melhor coadjuvante vai para, quero que seja eu. Porque eu gosto de ver as pessoas brilharem, eu gosto de ver pessoas crescerem, evoluírem. E eu sei que o meu é consequência. Nunca foi sobre dinheiro minha entrada no café. Foi sobre entrega, sobre amor, sobre vontade de servir. E eu acho que já foi feito muita coisa, mas ainda está só no começo. E você com esse projeto, nós podemos ajudar muitas pessoas a terem vozes e fazer com que a nossa comunidade aqui em Portugal cresça e se reverbere para todo lado também. Acho que de forma resumida eu consegui falar. Sí. Sabes que, gostaria de ter colocado aqui um cuaderno, escrever todas as perguntas que ia pensando mientras tú falabas, mas o que eu mais fiquei pensando é o que tú veías de fora para pensar que el café de especialidad era inaccesible o no consigo entrar ali. Irmão, vamos ser sinceros. Sim. Somos snobs. Quando alguém que não percebe nada de café chega aqui e a gente está falando sobre café, a pessoa vai se assustar. Porque a gente está falando sobre TDS, sobre rácio, sobre fluxo. Porque se despejar assim, a agitação vai fazer com que os voláteis e blá blá blá, o perfil sensorial, isso aqui é a torra. Cara, tem que falar de uma forma mais fácil, claro, sabe? Entender. Você sentiu isso? Entende que é por conta daquilo. Sabe? Tentar. O que é o TDS? Sabe? Por que eu vou falar de TDS com uma pessoa que não sabe o que é o café? Por que eu vou falar de uma forma muito mais técnica? Eu com a minha linguagem, eu tento falar realmente da forma que eu sou. Que nem eu falei, eu sou de Pindamonhangaba, caipira, com muito orgulho. Eu tô fora do Brasil há quase 9 anos e eu ainda falo meu porta, porteira, portão. A questão é, se a pessoa ela entra no supermercado e ela vê o preço do café comercial e ela vai na montra de uma torrefação de café de especialidade, ela vai ver a diferença do preço. E ela vai falar, meu Deus, eu prefiro o café comercial porque ela está pensando em quantidade. Ainda mais a gente que comunica com o imigrante. Cara, aí é outro tema. Quem que ganhando 900 euros consegue pagar 400 num quarto? A gente, sabe? Os imigrantes. E como é que o imigrante que está juntando a moeda, porque eu dei muita sorte de estar ali dentro da 7G e ter muito acesso a café e ter amizade e tudo mais, porque até pouco tempo atrás, eu posso falar isso sem vergonha nenhuma, até pouco tempo atrás eu estava juntando para ver quantos cêntimos eu tinha e entrava no supermercado fazendo a conta. Calma aí, se eu levar esse, não vai dar para levar aquilo. Não, calma aí, dá para levar esse aqui com esse aqui, que juntando vai dar 19 euros e eu tenho 20. Beleza.
Infelizmente essa é a minha vida, sabe? Como imigrante, quando tudo aconteceu, eu sem dinheiro nenhum, eu jantava croissant e tomava água, ok. E era croissant amanhecido da 7G. Dona Carla sabia disso e, bom, sou super grato a eles por isso. Então, não é uma história de superação sola, é uma história de imigrantes. Os imigrantes passam por isso. E aí, entrando pro barista, como que eu vou investir? Um curso com certificação SCA, que aí é outra questão que eu tenho minhas opiniões sobre a instituição SCA hoje, independente seja de Portugal ou a organização SCA completa, 300, 400 euros no curso. Eu não estou falando que não vale as horas do formador, eu estou falando que o barista não tem como pagar. Eu estou falando que uma Aeropress que custa 30, 40 euros, um server da Quinto que custa 10, 15 euros, é caro. Desculpa, mas é caro. O kit V60 é o nosso queridinho, porque com 20 conto você consegue um server e um dripper e vem os filtros. Você dá um jeitinho ali, mas é tudo caro para quem para nós baristas. Por quê? Porque nós não temos uma profissão aqui. Nós somos empregados de mesa e empregados de balcão. E eu já acho injusto o valor pago para empregados de mesa e empregados de balcão. Mas um barista que ali é exigido... Cara, eu vou te pagar um ordenado mínimo, mais um vale alimentação, mas eu quero que você seja o melhor barista da minha casa. Como é que você vai treinar latte art? Como é que você vai treinar extração? Como é que você vai comprar café para você treinar seu sensorial? Como é que você vai fazer tudo sem dinheiro? E ainda pior que sin dinero, estando a pensar, como tú falaste, de cuando tú vas a un supermercado que no sabes si vas a conseguir pagar a todas as coisas que tem que pagar, ou mesmo de falar, olha, tenho que continuar a morar em um quarto porque não tenho outra. Exatamente. Eu nunca consegui, nessa minha vida de imigrante, morar sozinho. Hoje eu moro com a minha namorada por escolha e por uma fase nova da vida, que eu estou extremamente feliz. E 2025 foi incrível a minha moradia, porque eu tenho uma família, tipo, eu tenho Natan e Helena, que são duas pessoas que eu conheci através do café, e nós montamos uma família, junto com um cão, que tem que falar do cão, a família chama Nós e o Cão. A gente morava junto, mas, cara, todo mundo vindo da restauração, todo mundo pagando 330 mais conta, 350 mais conta, já nem lembro. Como? Sabe? Como ganhando 900 euros? Sabe, tipo, é um terço do seu salário vai pra isso. Só que daí você fala, beleza, sobra mais coisa. Não sobra. Supermercado, qualquer ida ao supermercado é 20, 30 euros. Foi o que eu falei, tem que fazer conta para conseguir estar dentro dos 20 euros. Você vai querer você tomar uma cerveja com os amigos. Pelo amor de Deus, você precisa, eu preciso, todo mundo precisa se divertir. Vai morrer 20 euros. Na hora que você vê, você vai falar, quero comprar um pacote de café. 15, 20 euros. Tá, tem que comprar filtro, 7, 8 euros. Ah, esse mês, pô, quer... E você vai consumindo, você quer mais. Você começa com o moinho que dá, aí você entra num Time More C2, um Time More C3, C5, que seja. Aí você olha e fala, um Zé Press, um comandante. Na hora que você vê, você quer tudo. Só que infelizmente você não consegue. Aí você vai lá, Crema Shop parcela no Klarna. E você entra nessa roda, porque você quer melhorar como barista. Sim. Nós queremos ser melhor. Pô, eu quero competir para a Aeropress. Para eu competir para a Aeropress, primeiro eu tenho que ter uma Aeropress. Segundo, tipo, eu tenho que pagar uma inscrição. O ano passado, em 2024, eu não fui para a Aeropress, porque eu não tinha dinheiro para pagar a taxa de inscrição. Eu fiquei com vergonha de pedir para o 7G para ver se eles me emprestavam dinheiro. Claro. Fiquei com vergonha de pedir para algum amigo meu. Porque eu falei assim, nossa, eu vou pedir para o 7G, para além de me emprestar o dinheiro, para me dar dia de folga no fim de semana, sabe? Tipo, eu falei, não vou, não é o momento. Meu momento um dia chega. Eu não fui para a competição por conta disso. Aí quando você pensa em competir, a gente está sempre falando de novas tecnologias nos campeonatos, SCA vai mostrar um novo produto, que não sei o que, aí tem que buscar o café que custa 90 euros o quilo dele verde, blá blá blá.
Cara, no final das contas, faz um Kenner lavado, com amor, sabe? Talvez seja isso que a gente precisa. Voltar para a simplicidade, voltar para a base. A gente está querendo inovar porque a gente quer atrair novas marcas para ter mais investimento dentro da nossa comunidade. Faz total sentido, mas as coisas se perdem. Porque quanto mais eu estou falando de tecnologia, falando, não, para você fazer um café você tem que pagar, sei lá, 270 euros no comandante. Eu falo, irmão, não tem 270 euros. Ah, desculpa, então. Compre esse aqui. Aí quem vai dar indicando fala, então compre esse aqui. E aí dá. Não, tem que falar, cara, qual que é o seu orçamento? Cara, eu não sei, me ajuda. Meu, se quiser, eu vou moendo café pra você. Todo dia que você quiser, você me entrega, eu moo, tudo bem, ficar uns 3, 4 dias, é o começo, até você ter dinheiro pra comprar um moinho. Ou calma aí, eu tenho um moinho parado, eu te empresto. Eu não tinha maqueta, o Totti e a Bia que me emprestaram maqueta com pescoço de ganso, porque eu fazia na chaleira que dava. E eles me emprestaram por tempo indeterminado. Isso é hospitalidade, isso é comunidade, sabe? Então, a gente voltar para a base, mostrar assim, cara, compra uma prensa francesa no chinês mesmo, vai entregar, você vai moer conforme você conseguir, você vai colocar água, vai esperar a infusão e você vai entender o porquê que eu gosto tanto dessa bebida. Facilitar é democratizar o acesso. Porque depois que você é pego pelo bichinho do café, aí você vai entendendo as prioridades da sua vida. Porque até nós queremos, sei lá, uma roupa nova, uma coisa nova, nós baristas queremos equipamentos novos e aí a gente vai juntando nosso dinheirinho, uns 10 euros ali, uns 15 aqui, pega da gorjeta daqui, dali e a gente vai comprando nossas coisas, sabe? Mas ainda acho que deve haver, e eu quero lutar por isso, quem estiver vendo esse vídeo e que tiver a fim de fazer isso, eu tô aqui me disponibilizando para que haja um sindicato de baristas, talvez. Que haja uma academia de baristas, um sistema de formação, talvez português, onde todo mundo assina um termo de que isso vai ser um sistema reconhecido pelas coffee shops, de que se aquele barista fez aquele sistema de formação, ele é reconhecido como um barista e ele está apto para trabalhar, e ele está apto para, ao invés de ganhar 900 euros, ele está apto para ganhar 1.200, 1.300 euros. Cara, isso é um salto na vida, mas eu também sei que para o empregador tem questões que vão além do nosso conhecimento, por conta de governo, de pagar os impostos e tudo mais. Eu entendo, mas se você quer ter os melhores, se você quer que o seu profissional evolua, você tem que valorizar ele, porque senão vai estar pesado só para um lado. Sim. Equilibrar a balança. Eu sei que eu estou pagando mais, eu sei que eu estou pagando mais imposto, mas olha a qualidade do produto. Porque eu tô cansado de ir em lugar que o café tem um preço de café de especialidade e me entrega um produto final, sabe? E você fala, não dá, desculpa, vocês mataram todo o processo que veio até aqui, me desculpa, mas aconteceu. Mas isso é por quê? Os profissionais que estão lá, por que ele vai se dedicar, cara? Por que ele vai se dedicar? Ele também tem que limpar o banheiro. Tipo, nós baristas temos que limpar o banheiro, varrer chão, cortar fruta, sei lá, nessa dia eu fazia sangria, bowls, panquecas. Tem que fazer tudo. E a gente faz tudo. A gente dá conta. Mas a gente dá conta sabendo que tá pesado só para um lado, que é pro lado do barista, sabe? Então... Sim, eu acho que, tipo... Sí, tipo, no mundo ideal sería increíble tipo, hacer un sindicato, mismo formaciones que sean reconocidas por la municipalidad y se calhar si pegas uma pessoa formada de ali. Isso é utopia, lógico. Sim. Infelizmente. Sim, mas seria incrível. Seria incrível mesmo. Infelizmente isso está longe, eu enxergo isso longe, mas talvez... Eu enxergo isso longe porque eu não consegui encontrar outras pessoas que estejam na mesma disposição. Claro. Porque uma coisa é ter consciência disso, outra coisa é abraçar a luta, abraçar a causa. Porque falar tamo junto e estar junto tem uma distância. Então requer essa união, requer esse debate.
esse questionamento. Realmente, essa é a minha visão e a visão de algumas pessoas com as quais eu convivo. Mas será que é a visão geral? Será que realmente se o funcionário da coffee shop X tivesse mais incentivo, ele se dedicaria mais? Talvez sim, talvez não, a gente precisa saber. Para gente saber, a gente precisa coletar esses dados, a gente tem que correr atrás disso. E uma pessoa não vai conseguir fazer isso, nem duas, sabe? Mas olha, quando tu falaste, eu penso que não é tampouco uma ideia louca, tão louca assim, mesmo planos sociais agora de formações de código, que é parte do Estado. Por que não pode ter de barista também? Por que não pode ter de barista? Cara, é isso que eu falei, a gente mexe com exatas e humanas ao mesmo tempo, sabe? É meio doido, porque a gente faz um monte de conta, Sim. Só que a gente não pode perder o lado humano. Então é muito doido. Então a gente tá ali vendo toda a questão, tipo, química da parada, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o barista é como uma junção disso tudo. E isso ficou muito claro para mim desde sempre, também pelas pessoas que eu citei que passaram na minha vida e permaneceram nela, ainda bem, que é esse lado humano, esse lado do olhar. Então, e todos nós baristas somos, eu vou falar, a grande maioria, quase todos somos dramáticos mesmo, sabe? Temos esse sentir muito, muito aflorado e eu acho que só falta organizar, sabe? Organizar mesmo e se eu pudesse ser, como eu falei com o coadjuvante, se eu pudesse ser membro dessa engrenagem, eu estou muito, muito afim disso, sabe? Para mim, primeiro que nada, gostei muito de todo que estavas a falar e gosto, muito obrigado por falar daquela parte que eu acho que, se calhar por vergonha um bocado, se calhar porque não é a personalidade de todas as pessoas falar disso, mas é uma coisa que está ali, que todos vivenciamos, pelo menos em algum momento da nossa carreira como barista, olha, não é muito dinheiro que se ganha, pelo menos normalmente. Claro, depois tu fazes carreira, eres conhecido, ganha alguma competição. Olha, mesmo assim é difícil. É difícil mesmo? Mesmo assim é difícil. É mesmo difícil? Mesmo assim é difícil. E, então, que acha, tipo, tú que fuiste evoluindo com tua carreira, que mesmo eu estou surpreendido, eu achava que tinhas pelo menos mais de 5 anos. Não. É incrível como ganhaste essa experiência. Tu achas que foi alguma coisa que tu fuiste à procura especial para evoluir na carreira? Ou foi mesmo que tiveste a oportunidade de gente boa que foi... Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, nem pro bem nem pro mal. Eu não estaria aqui hoje se não fossem essas pessoas que eu citei e tantas outras que passaram na minha vida. E eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, mas eu dou muita atenção àquilo que eu escuto. Então, tudo que você me falar, eu vou refletir sobre. E eu acho que isso fez com que eu buscasse mais. E óbvio, tá do lado de pessoas que estão buscando mais constantemente, incentiva, sabe? Tá do lado... Bom, a minha geração do 7G, quando a gente entra, Laís, o Daniel, o Ruben estão trabalhando no roster e a Bianca é a mestre de torra hoje da 7G. E eu sou o representante da outra. Nós 5 estávamos buscando melhoria, buscando alguma coisa, sabe? O Daniel San, que hoje é quem... O Daniel San acho que está de head barista na 7G hoje. O Daniel San é um apaixonado por café. É um menino que abandonou oportunidades de trabalhar em restaurantes fine dining e tudo mais, porque ele queria trabalhar na 7G com o David na época e com o Rui. E se dedicou para isso e tá lá atrás do balcão. Tá lá atrás do balcão porque é o lugar do barista. É onde ele se coloca à prova. É onde ele busca por excelência. E é incrível isso. Um menino com 23... Eu falei pra ele já várias vezes, com 23, 24 anos, eu queria ter encontrado esse amor pelo café. Eu demorei para acessar isso. Então, cada um trilha a sua história, mas ninguém trilha ela sozinho. Cada pessoa que passou na minha vida foi essencial para que eu chegasse aonde eu cheguei de uma forma rápida.
Eu entendo que é de uma forma rápida, mas ter entrado diretamente na 7G e a 7G ter acreditado, as pessoas da 7G ter acreditado em mim e ter me dado liberdade criativa, porque eu entendo também que eu olhar para a patroa e falar, me deixa fazer uma festa aqui que vai dar certo, confia em mim, ela podia falar, Luiz, não vou comprometer o faturamento desse dia porque você está falando que trazer pessoas aqui para fazer uma competição de latte art é o que dá certo, sabe? Mas ela confiou. Teve pessoas lá dentro que não confiavam. Eu ouvi de pessoas lá dentro de que eu era maluco e que gostava de arrumar problemas. E teve pessoas que olharam para mim e falaram, fala o que a gente tem que fazer que a gente vai te ajudar. No aniversário da CDG que você foi no aniversário da CDG, se não me engano? Ou foi no anterior? Não, acho que foi no aniversário da CDG mesmo. Eu não estava na CDG no dia anterior. A Helena e o Daniel lavaram toda a esplanada. Eu cheguei na 7G por volta das 10, 11 da noite, por aí. O Daniel estava lá dentro treinando, porque ele ia para uma competição da Fiamma. Eu entrei para trás do balcão, fiquei treinando com o Daniel, tomando café 11 horas da noite, fazendo anotações. Ele foi embora, eu peguei as mesas da esplanada e eu arrastei todas sozinho. Lá tem apartamento, deu uma dor de cabeça para mim isso aí até. Desceu um hóspede do apartamento que estava meio bêbado, falou pra mim, eu te ajudo. E me ajudou a arrumar as coisas. Até na hora que eu tentei fazer algo sozinho, tinha alguém para me ajudar. E quando o Daniel estava estudando sozinho, eu apareci para ajudar ele. Entende as conexões que a vida nos proporciona? É saber entender isso. É saber quem estende a mão. Eu faço um evento hoje, desde o primeiro evento que eu fiz com a 7G, e esses que eu faço com a Oatly, meus amigos da Etiro, do estúdio de tatuagem, vão lá, que faz parte de uma comunidade. Meu amigo Max está aprendendo sobre café agora. Tipo, é incrível para mim. É incrível ver uma pessoa que é de outro mundo, totalmente artística, na minha casa eu ensinando ele a fazer café. Isso é troca. Isso é conexão. Isso é verdade. Então, eu acho que é assustador para mim falar que foram só 3 anos e tudo que eu fiz. E tudo que eu vivi, principalmente de 2024 e 2025. Mas eu sou intenso, como eu falei, e eu tô com uma ansiedade demais. E o que é o mais, eu descubro no caminho, porque, como eu gosto de dizer, o caminho se faz caminhando. E hoje em dia, o que acha que é o seguinte passo? Bom, hoje eu tô bem feliz na Oatly, mas eu vejo em 2026 o Luiz se arriscando em uma competição, passando por talvez um trauma do passado, a nível de competições. Me vejo participando de alguma competição, provavelmente da Aeropress. Me vejo buscando mais conhecimento a nível de formação. Esse ano, infelizmente, não fiz nenhuma formação. Fiz uma formação com o Thiago, que é um especialista em água no Brasil, quando eu estive no Brasil. Até quando eu fui de férias pro Brasil, eu estudei, né? Eu fiz uma formação com o Thiago, curso de água, mas foi só, em fevereiro desse ano. Então, quero mais, quero aprender mais com pessoas, quero estar ali. Quero que em 2026 a minha ideia com o Pedro do Protest Kitchen da Community Run, que tem o apoio da Socoff também, emplaque, que é algo que envolve realmente o social, trazer mais pessoas para conhecer o nosso mundo, os malucos do café que gostam de correr também. Mas eu acho que o próximo passo é realmente dar oportunidade para que as novas pessoas entrem no mercado. Eu fiquei muito feliz de no Porto Coffee Week ter visto pessoas novas, que não fazem parte, que não sabiam de onde eram, que eu não conhecia. Fiquei muito feliz de no Porto Coffee Week ter visto pessoas novas. Fiquei muito feliz na Oatly Week, que eu organizei aqui no Porto, teve muitas pessoas novas. Fiquei muito feliz de ver a Ana e a Fátima à frente de uma palestra, de uma conversa sobre o café. E eu quero poder ajudar esse projeto delas, que fala sobre o café e a humanidade, o lado mais social. Esses pontos que eu estava entrando, elas comunicam muito bem em cima disso. Fiquei muito feliz de ver a grande maioria de mulheres se arriscando no Barista Throwdown.
Como eu disse, a Ana e a Fátima foram para Braga como se comunicar para falar sobre café e sobre todas essas histórias dentro do Guria, que é um espaço aberto e para minorias. Eu quero mais conscientização das pessoas. Eu quero as pessoas mais humanas e menos máquinas. Eu quero poder proporcionar e ajudar isso. Eu acho que de alguma forma eu vou conseguir isso em 2026. Como eu falei, todas essas conversas envolvem o social. E eu tô aqui falando com você com uma camiseta feita por um grupo de rap de São Paulo, especial pró-Palestina, escrito Freedom na camisa. Curiosamente, essas cores também são as cores da bandeira de Pindamonhangaba. E eu tô aqui para falar que as raízes importam para a gente valorizar o básico, porque é com ele que a gente chega longe. E eu quero ser o maior coadjuvante da história para fazer toda essa cena brilhar. Eu acho que também as coisas que, tipo, quando eu te vejo a ti e até sem conhecer-te, eu percebia como uma vibe boa. Fixe. Tipo, sem conhecer-te, não? E eu achava que tinha mais tempo no café, mas sempre, tipo, tu sabes, acho que até há pouco tempo nunca nem tínhamos cumprimentado. Sim. Mas eu, tipo, te veia e aquele gajo parece fixe. Tipo, parece uma pessoa boa. Acho que porque sempre estás de sorriso. Mas acho que também essas coisas fazem que a gente perceba, ok, vou ensinar para ele, vou ajudar. Como acha que se pode falar, ou que coisas boas se pode dizer deste mundo? Acho que já um bocado falaste, porque tipo, toda a tua história tem que ver com pessoas que te ajudaram, e acho que não é a única história. Acho que no mundo do café, além de que somos snobs, acho que também somos muito unidos. Sim, sim. Acho que não é, por exemplo, não sei, no mundo de arquitetos, de desenhadores, sim, a nossa comunidade, o nosso nicho é mais unido, não é? Sim, falta, como eu falei, eu sou intenso, eu sou exigente com muitas coisas, falta muito, mas sim, temos uma comunidade unida. Quando eu falo que somos snobs é porque para alguém que não conhece a gente, talvez eu sorrindo e tudo mais possa se sentir mais confortável para chegar perto, para conversar ou tirar uma dúvida. Mas existem pessoas que estão só ali vivendo de ideia, e a característica de cada pessoa não significa que aquela pessoa não é sociável, não significa que aquela pessoa não trabalha bem como barista e nem que não trabalha bem a hospitalidade. Mas a questão é, quando a gente fala sobre termos técnicos, a gente já pode afastar pessoas. Por isso que eu falei dos snobs. Mas a nossa comunidade do café tem que ser, porque o café de especialidade surge disso, sobre algo mais democrático para dar cara e voz para as pessoas. Da fazenda até a chácara. Isso que eu falei para você, de toda a minha história, e eu disse algumas vezes, que o café me deu uma família. E essa família é a comunidade de café, e por isso que eu não digo não a ela. Então, sim, nós somos bem unidos, e eu tenho, como eu falei, o Natan e a Helena, que são minha família hoje, tipo, com quem eu morei, foi através do café. Rui, Fátima, Denis, Miguel, a Patrícia, mano, Bia, Luiz, Pedro, pessoal. Pedro e o Lucas pra mim foram os maiores presentes. É muito doido isso, né, cara? Pedro é uma pessoa que eu sempre admirei o Protest, porque foi o primeiro evento que eu fui de café de especialidade aqui no Porto. Foi no Protest Kitchen e eu olhei para aquilo e falei, é isso. Se um dia eu tiver meu negócio, eu quero que tenha essa energia. E hoje eu posso dizer que eu sou amigo do Pedro e é uma das pessoas que eu mais quero conviver. E o Lucas da Glade, não sei se você sabe, mas o Lucas era youtuber. Lucas como? Lucas Barista, da Glade, não da chocolateria. É que agora ele diminuiu os vídeos, mas o Lucas é um influencer de café de especialidade do Brasil, onde ele tinha o foco em falar sobre café de especialidade para iniciantes,
para pessoas que não tinham contato. Ele se comunicava de uma forma democrática e simples na linguagem dele. A primeira vez que eu usei uma balança para fazer um café e prestei atenção em uma receita foi vendo um vídeo do Lucas. E hoje eu posso falar para você que é um grande amigo que eu tenho. E é uma pessoa que eu admiro muito, muito. Eu posso falar de todas as pessoas que você falar que trabalham com café aqui nessa cidade, a chance de eu conhecer é enorme. E a chance de eu ter uma amizade dentro e fora do mundo do café também existe. Então eu fico muito feliz com isso. A Jéssica, que é minha amiga fotógrafa, hoje eu brinco que ela é a fotógrafa dos baristas, mas um dia ela foi fotógrafa só minha. Ela me ensinou o básico sobre fotografia e eu ensinei para ela o básico sobre café. E ela deslanchou. Se calhar é isso também que é parte de tua personalidade que faz que tu estés a fazer eventos agora, ou tu já pensavas de antes em fazer eventos? A questão dos eventos é meio complicada, sabe? Não vou mentir não. Lá atrás, com 16 anos, 15 anos, não lembro, eu e meus amigos inventamos de fazer eventos na escola, sabe? Aham. Pegavam uma chácara, uma casa e botava um monte de adolescente, música, às vezes contratava DJ e tudo mais, dava um jeito. Então eu já fazia eventos desde essa época, assim, de adolescente. E isso foi até uns meus 19, 20 anos mais ou menos, aí depois eu fui pro Japão. Quando eu voltei pra cá e comecei a ver os eventos acontecendo, e via o Gonçalo pra lá e pra cá, fazendo coisas com a Oakley e tal, eu falei, cara, que interessante isso. E foi aí que eu falei, poxa, por que a 7G não faz um evento hoje? E aí a minha primeira resposta era, porque a 7G não estava usando o Oakley. Na minha cabeça era isso. E aí eu perguntei pro Denis, o Denis, a 7G hoje tem 8 anos, o Denis trabalhou lá 7 anos e qualquer coisa. Ele só saiu porque se mudou pra Holanda. O Denis falou, cara, é porque ninguém faz. É assim, se conversar com a patroa, ela vai estar aberta para que faça. Porque antigamente tinha, quando o David estava aqui, ele organizava e tudo mais. Aí eu falei, patroa, posso? Ela falou, pode. Como que você vai comunicar? E aí eu falei, não, o Sérgio Pimenta, que é o gerente e artista da 7G, que faz as coleções de roupa, tinha lançado recentemente a coleção da 7G. Eu falei, vamos fazer uma festa do drop, né? E aí eu entrei em contato com os fornecedores. Falei, me dá os fornecedores. Entrei em contato com os fornecedores, nem sabia se era assim que fazia, sabe? Vamos lá, fala com um, fala com o outro, fala com o Paulo. O Paulo é um cliente apaixonado por café de especialidade, DJ incrível do Ouro Fusion. Entrei em contato com o Paulo, falei, Paulo, você topa? Topo, vem, tal, vamos, fizemos. Aconteceu. No meio do vai dar certo ou não vai dar certo, entregamos um evento. Todo mundo ficou contente. Aí a patroa olhou pra mim e falou, e o que a gente vai fazer no aniversário? Aí eu olhei e falei, 7 anos de 7G, deixa comigo. E aí ela falou, o que precisar eu faço investimento e tudo mais. E eu ouso dizer, mesmo que esse ano tenha sido 2 dias, mas a nível de público, assim, eu ouso dizer que foi a maior festa da 7G, tipo, de aniversário. De verdade. Foi mesmo especial, você estava lá, e eu fico naquela correria pra lá e pra cá, meu Deus, o que eu falo, o que eu faço, que não sei o que. Nessa época a gente já tava com o apoio da Oakley, que a 7G tinha feito a conversão. E é isso, é um bichinho que, tipo, é muito cansativo, e principalmente o fato de ter que convencer as pessoas. Porque às vezes eu chego pra ti e falo, cara, eu quero colaborar com a sua cafeteria. Você fala, pode fazer o que você quiser, calma aí, sabe, tipo, eu sou sponsor ou eu sou funcionário da cafeteria, sabe, tipo, tem um pouco disso na minha cabeça ainda, sabe, mas eu entendo que às vezes a pessoa, ela não sabe qual é o primeiro passo a dar, e eu já tenho experiência em qual o primeiro passo dá, então eu faço isso. Às vezes eu não sei também qual é o próximo passo, mas eu olho e sou bem sincero, olha, eu não sei o que a gente faz a partir daqui, mas vamos descobrir juntos. E é fazendo que se aprende, né? Como eu falei, o caminho se faz caminhando. É bom, é bem bom, de verdade. É satisfatório. Como eu falei, um No Barista Throwdown que a gente organizou recentemente no Calma,
O Calma é uma casa reconhecida pelos eventos que faz e tudo mais. Ver aquela casa, o novo Calma cheio, nada calmo, caótico. Mas olhei pro lado, tinha parceiros, tava o Gil, que estava fornecendo café, tava o Rui, estava fornecendo a máquina. Fazer um evento onde eu tenho a possibilidade de premiar alguém com uma máquina de café é incrível. É incrível, porque você consegue, a pessoa se dedica e você consegue dar um prêmio para ela, seja um moinho, uma balança, qualquer incentivo, pacotes de café. Você gera competição, espírito competitivo, comunidade, porque tem as torcidas, às vezes você olha para aquela pessoa, gostei dele, eu vou torcer para ele. Festa, socialização e incentivo do, olha, parabéns, você fez, continue, sabe? Quero um dia conseguir fazer um evento onde pelo menos alguém ganhe, todos os inscritos na competição ganhem pelo menos algum prêmio, alguma coisa. Podia estar mais perto do que eu imagino, sabe? Quero poder sortear formações, sabe? Fazer uma parceria contigo e falar, olha, vou fazer uma semana de ativações e eu quero oferecer alguns cursos seus. Vamos fazer uma parceria, qual que é os cursos e tal, trazer pessoas para cá, para aprender, para ver você compartilhando, sabe? Para eu ter a oportunidade de compartilhar alguma coisa, investir e incentivar em novos formadores. Porque também tem aquele negócio da responsabilidade. Será que eu já estou pronto para ensinar alguém? Eu sou uma pessoa que sempre sofri muito com autoestima e autoconfiança. Sempre tive isso muito baixo na minha vida. Então eu achar que eu já tenho a capacidade de ensinar alguém me soa prepotente, sabe? E depois eu entendi, calma, não. Eu não estou falando que eu vou chegar e vou pegar essa pessoa e vou transformar ela no melhor barista do mundo. Estou falando que eu vou pegar essa pessoa que tem uma enorme curiosidade em aprender algo e eu vou ensinar os conceitos básicos e ajudar com que ela chegue no objetivo dela. Eu sou parte do processo. Soa mais poético, porque é a verdade. E a verdade é bonita, na verdade. Dói, às vezes, mas que poema, que livro que você vê que você não se emociona, que você não sofre, que você não sente, sabe? Então essa é a vida, na verdade. Então você é parte do processo da vida de muitas pessoas. Eu sou parte do processo da vida de muitas pessoas e muitas pessoas foram parte do nosso processo, sabe? Então é mais ou menos isso. Eu, olha, gosto muito de tudo que estamos a falar, mas acho que já tenho Você já tem uma muito hora 10 para editar. Cara, então você tem muito trabalho, desculpa. Não, é sempre assim, não? É sempre assim, infelizmente é sempre assim. Mas eu gostaria que fales um bocadinho, tipo, para aquela pessoa que se calhar o Luís de há 3 anos atrás, que conselho podes dar ou que podes dizer para alguém que se calhar está com medo de entrar neste mundo, ou que podes falar para aquelas pessoas que se calhar nem começaram ainda, ou estão nos primeiros passos? Olha, é óbvio que a gente vai falar nichado para o café, mas eu acho que isso vale para todas as áreas da vida. Arrisca, sabe? Se você sente, tenta. A gente só tem uma vida para tentar. Se der errado, qual é o medo de começar de novo? De trabalhar, sabe? O que o Denis falou para mim. Eu tô confiando em você. Faz o mesmo. E eu confio em todos vocês que querem. Eu tô aqui para ajudar. E eu sei que igual a mim, existem vários, milhares, espero eu, no mundo, dispostos a ajudar as pessoas a chegarem nos objetivos dela. Então, se você quer conhecer mais sobre café, eu te aconselho a buscar essa informação, óbvio, por si, mas não tenha vergonha de me chamar no Instagram, de chamar outras pessoas no Instagram e perguntar: olha, onde que eu vou? Com quem que eu falo? O que eu faço? Às vezes, se você quiser, dependendo das nossas agendas, claro que a gente não pode prometer tudo para todo mundo, mas eu já faço isso na minha vida de: você quer conhecer mais sobre o café? Vamos ali.
Eu levo a pessoa numa cafeteria, explico para ela o que ela está tomando e apresento ela para o barista. Na cafeteria mais próxima da casa dela. E ali a gente já planta uma sementinha. Mas o que eu tenho para dizer para as pessoas que querem começar com café e tem algum medo, algum receio, que nem eu, é que tudo que é novo assusta. Tudo que é novo assusta. Olha quantas coisas novas a gente aprendeu na vida. E olha quantos começos foram complicados e mesmo assim a gente fez. Às vezes a gente é obrigado a fazer coisas. E aí a gente fica bom, a gente esquece. Porque o processo. E por que quando é algo que a gente se interessa, a gente tem mais dificuldade? Confia no seu instinto. Eu sempre tive muita dificuldade para confiar em mim, como eu falei da questão da autoconfiança. Então eu achava que o café era um hobby caro, porque eu não achava que eu ia fazer valer a pena. Sabe? Porque o produto só é caro se você não usa. Essa é a verdade. Se você tem uma máquina e você não usa ela, ela fica caríssima. Mas se você tem uma máquina e você usa ela, você tem orgulho, você fala, eu conquistei isso. Eu fui atrás e eu conquistei esse conhecimento. Então um curso pode parecer caro, mas se você não absorver ele, se você não se dedicar por ele. Então o conhecimento nunca é perda de dinheiro. É sempre válido, é sempre enriquecedor. E a única coisa que você precisa ter é confiança em você. Eu sei que é difícil, mas está dando certo. Obrigado, Lee. Obrigado. Muito obrigado.